ar. Ah, é porque eu estava aéreo, por isso que eu não percebi. Elemento ar. Vamos lá, a cruz das qualidades essenciais. Quente, frio, úmido, seco. Onde é que está o ar? Quente e úmido. Elemento ar. Isso aí. Vamos lá. Onde é que tem o ar? A qualidade do ar. O que é? A qualidade do ar é exatamente ser flexível, invisível às vezes. Às vezes, quem mora em São Paulo não pode dizer isso. O ar é visível em São Paulo, de tanta poluição que tem lá. E, assim, ele tem essa volatilidade, essa plasticidade, locomoção, movimento. Essas são as qualidades do ar aí. E no corpo, como a gente colocou, onde que está o ar no corpo? Para a gente poder entender o ar no corpo, nós temos que ir além do pulmão e da respiração, que é óbvio que no pulmão representa mais essa coisa aérea, na respiração. Claro, mas nós temos que ir um pouco mais além e perceber que são os espaços vazios. Se nós pegarmos um modelo de um átomo, nós vamos ver o núcleo e um elétron rodando em volta do núcleo, e tem um espaço entre os átomos e no próprio átomo espaço entre o elétron e o próton. Esse espaço, alquimicamente, é considerado ar. Os espaços vazios. E é o que une tudo a todos. No vácuo tem ar, dentro desse conceito. Mas o vácuo não é a ausência de ar, é a ausência da atmosfera. O ar vai muito além do que isso. Nós precisamos entender isso. E o que tem? Se a terra tem a ver com organização, método, a água tem a ver com emoção, o ar tem a ver com o quê? O ar tem a ver com pensamento, imaginação, criatividade. O corpo, qual é o biotipo do aéreo? É só olhar para mim. É o compridão, é o longilíneo. Então, terra, força nas pernas, água. O pícnico, né, o barrilzinho cheio d'água. O aéreo é comprido, a cabeça está lá no alto e feliz daquele que consegue, aéreo que consegue deixar o pé no chão. Esse é o ideal. Cabeça lá em cima, mas os pés no chão, na terra. Mas essa é a forma, é o longilíneo. Vamos falar das qualidades. Qual é a qualidade do ar? O ar tem a ver com a criatividade, tem a ver com a eloquência, tem a ver com aquela inteligência rápida, assim, que pega as coisas no ar, né? E tem a ver com o humor aéreo. É diferente, o humor aéreo, a pessoa aérea, ela não conta piada, ela faz o humor com aquilo que acontece na hora, o humor rápido, com aquela situação. Isso tem muito a ver com característica de pessoas aéreas, que têm muito ar na sua personalidade. Como eu disse, a criatividade, né? E olha que palavra é essa, criatividade, criatividade. E tem a ver, então, com o elemento ar. Mas, quando exagera, isso começa a ter os defeitos. O cara fica mentiroso. Não é aquele mentiroso assim, é aquele mentiroso que acredita naquilo que ele fala. Ele acredita naquilo que ele fala. Ele pensa tanto, só pensa e não realiza. É o falastrão, é o mentiroso, é aquela pessoa que de repente ninguém confia, porque fala demais, mas não faz. Ele acaba não fazendo. Então, assim, vamos falar dos signos, depois nós vamos para a patologia. Hoje eu vou falar da patologia. A patologia é a esquizofrenia. Lembra? Toque, terra, transtorno bipolar, água, esquizofrenia é a patologia do ar. O cara fala, cheio de ideia e não tem nenhuma emoção. É incrível, não sei se você já teve a oportunidade de conhecer ou de conversar alguma vez com um esquizofrênico. Alguns deles são muito inteligentes, só que aquela inteligência, aquela criatividade não tem chão, não tem terra. Não tem terra, não dá para aplicar aquilo. Típico da esquizofrenia. O esquizofrênico não tem emoção, não tem água. Você chega para ele chega para você e diz assim: nossa, meu pai está preso. Com a mesma cara. A minha mãe sofreu um infarto ontem e morreu. Com a mesma cara.
Aí você diz para ele assim, puxa, não tem nada de positivo na sua vida? Tem, meu teste de AIDS deu positivo. Com a mesma cara, não tem nenhuma emoção que brinda aquilo. É uma das características da esquizofrenia, uma patologia de ar. Muita imaginação, muita criatividade, pouca prática e vive no mundo da lua. As pessoas dizem isso, né? Os caras muito distraídos, aéreo. Nossa, você está muito aéreo hoje. Ele está ali pensando, envolto nos seus pensamentos. Agora, imagine que maravilha quando a gente consegue controlar os nossos pensamentos. Vamos para os signos, depois a gente vai para o exercício. Quem são os signos de ar? Aquário. Apesar do nome, o signo é um signo de ar. Libra e quem mais? Gêmeos. Então, o aquário é aquele visionário típico. Disse do aquário que ele está 100 anos na frente. O que eu não acho vantagem nenhuma, acho mentira. Porque fora o proctologista, ninguém está com anos na frente. Todo mundo tem anos atrás. Mas, piadinha à parte, os aquarianos são esses que vão longe, são os grandes visionários. Essa é a qualidade do aquariano. O libriano pensa o tempo todo com aquela balança. Eu vou fazer assim, assim, assado. Mas eu também posso fazer assim, assim, assado. Não, mas eu vou fazer assim, e fica ali nos seus pensamentos. Né? O geminiano, um grande orador, característica aérea, pensamento rápido, é o orador que fala de improviso. Né, o geminiano não precisa decorar, ele vai falando e todo mundo vai entendendo, eloquência. Né? Então, reforçando os signos, aquário, Libra e Gêmeos. Né? E também o geminiano, como também o libriano, eles sempre ficam divididos com seus pensamentos. Aí. Bom, os exercícios. Como é que eu posso exercitar? E para que eu vou me exercitar? Se eu preciso fazer um projeto, eu preciso ser criativo, eu preciso ser intuitivo. O que eu vou fazer? Eu vou, assim, fazer exercícios de ar. Como é que eu faço exercícios de ar? O ar não é pensamento? Como é que eu controlo o pensamento? Exercícios respiratórios. E quando você for fazer lá o programa de musculação da alma, nós vamos entrar com tudo na respiração. A respiração é o exercício do ar mais próprio para acalmar os pensamentos, que também são ar. E você pode, não só com a respiração, mas pode tomar banho de ar. Por exemplo, paraquedismo, asa delta, ou mesmo banho de ar, mesmo está num lugar onde venta muito e se veste, se cobre e nu. Esse é um exercício muito legal. Nu com cobertor. Se cobre, se descobre ar, e vai alternando. Um pouco, muito ar, sem ar, sensibilizando e você cantando o mantra do ar e limpando os seus pensamentos, organizando os seus pensamentos. Isso é que é o exercício do ar. Todo aquele que toma em contato com o vento, motocicleta ou mesmo uma corrida. Corrida é mais terra, mas tomando o vento parado você trabalha mais o ar. E o mantra do ar. Não, primeiro eu vou falar do mistério. Né? Mistério importante. O mistério do ar tem a ver com a definição de espaços vazios. Se a pessoa conhece os mistérios do ar, ela pode entrar nas chandras, que são passagens interdimensionais, e viajar no espaço e no tempo, como que buracos de minhoca no planeta, que são chamadas chandras. Se você pegar a história dos Incas, você vai ver lá que eles tinham contato com a civilização maia, que ficava no México, e os Incas no Peru, olha a distância. E tinha os mensageiros que levavam a correspondências que eram chamadas de chasque. E como é que esses chasques, que se não tinha veículo nenhum, ali nas cordilheiras dos Andes, atravessavam aquilo ali? Como é que eles faziam isso? Através do mistério do ar, entrando nas chandras. O chasque, ele aparecia numa montanha, desaparecia, aparecia na outra montanha, e rapidamente ele chegava até o México, a pé. Como assim? Eles eram sábios que dominavam o mistério do ar. Quer ver outra? Atravessar a parede. Isso é possível? É. Por quê?
é um indivíduo que tem o domínio sobre esse elemento, ele combina os seus espaços aéreos com os espaços aéreos da parede e ele atravessa essa parede. Dito que a lenda diz que os ninjas conseguiam fazer isso. Os chasques conseguiam fazer isso. E é muito interessante que se você for em Machu Picchu hoje, você vai encontrar os chasques, que são os menininhos que quando você desce, como a montanha ela vai fazendo isso daqui, essa curva, eles descem a pé. Aí você está no ônibus, assim, daqui a pouco você vê um menininho lá, vestidinho de chasque, que é o mensageiro inca, e ele dizendo assim, goodbye. Você, que engraçadinho. O ônibus anda, de repente você vê ele de novo. Goodbye. Até o fundo lá, imitando os chasques, até o sopé da montanha, imitando os chasques que iam aparecendo de vez em quando. Só que o truque deles é que eles correm descendo a montanha. Aí quando chega lá embaixo, ele sobe dentro do ônibus e não tem quem não dê a moedinha para ele. Né? Aí depois ele sobe lá para cima e faz isso de novo. E assim ele ganha a vida imitando os chasques, que apareciam nos cumes aqui, ali, até chegar no México. Só faziam isso porque conheciam o mistério do ar. Quem domina o ar, domina o espaço, domina o tempo e principalmente o pensamento. A telepatia. Telepatia, projeção do pensamento. Projeção astral, como as pessoas falam. Isso foi uma coisa que foi estudada assim minuciosamente na Segunda Guerra Mundial para fazer espionagem. Você projetar a sua consciência. Nós podemos, teoricamente, quem domina o ar, eu poderia sair daqui e visitar você na sua casa e dentro do teu criado mudo eu dizer o que tem lá. Assim, tem uma camisinha vencida, cuidado com esse negócio aqui. Mas... como é que esse cara viu? Poder penetrar sólidos. Né? O sutil penetrando o espesso. Isso através do mistério do ar. Legal, né? Quando a gente domina, né, os 4 elementos, lembra do mito maia? Aí a gente atinge a consciência. Mas ainda estamos no pensamento, na telepatia, na projeção astral. E modernamente nós estamos descobrindo que isto é uma característica do DNA humano. Do que eu estou falando? No final do ano passado, novembro de 2019, um curso, um biólogo molecular, um biólogo molecular e sua equipe, o cara chama Pjotr Gargadzev, não sei se é assim que pronuncia, Pjotr Gargadzev, e a sua equipe descobriu que o DNA ele tem a capacidade de criar buraco negro dentro da célula e viajar no tempo e no espaço. E todas essas características que nós chamamos de espirituais, aéreas, como telepatia, projeção, os russos estão descobrindo que nós temos isso dentro do nosso DNA. O que significa? Quando a humanidade amadurecer um pouco mais, nós vamos despertar esses potenciais, esse domínio dos elementos que estão dentro da nossa célula. Por que isso não é possível ainda hoje? Porque o nosso acompanhar moral está muito defasado. O homem que dirigia uma biga é o mesmo ser humano que dirige um jato hoje. Então evoluiu a tecnologia, mas a parte moral do homem não se desenvolveu ainda. Então, tem alguns ensinamentos que nós só vamos poder acessar, algumas propriedades que nós só vamos poder acessar quando tivermos um lastro realmente de consciência, né? Alguma consciência. Os incas, os maias que atingiam isso, dominavam essas técnicas de dominar os elementos. O ar tem a ver com isso. Telepatia, teletransporte, e mais para o nosso mundo, imaginação, criatividade. Beleza? É isto. O que faltou? O mantra do ar. Muito bom. O mantra do ar é tarefa tua. Você é que tem que criar. Você tem que bolar o teu mantra. Daquilo que você quer. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai criar um mantra. Eu vou dar um exemplo do meu mantra. Aí.
Mas cada um tem que ter um pessoal. Os outros 3, decorou, é só fazer. O do ar você vai ter o teu próprio. Você vai colocar a seguinte pergunta: o que eu quero na minha vida? E aí você vai colocar esse teu desejo dentro de uma música, dentro de uma sonoridade. Eu vou dar o exemplo, o meu mantra pessoal tem a ver com gavião, porque tem a ver com a intuição, propriedade aérea, com voar, né? Voar pelo pensamento, pela intuição, né? E eu criei esse mantra que tem a ver com gavião. Também é, assim, xamanicamente, meu animal de poder, o gavião. E eu vou fazer para você. Eu alinho a minha mente ao meu coração, eu alinho a minha mente com o gavião, gavião, gavião. Quanto mais eu subo, mais eu subo, mais eu subo, mais amplio a visão. Gavião, 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 me dê as suas asas, me dê sua visão, que eu agarro a minha vida com as minhas próprias mãos, gavião, 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 para intuir, voo com as asas do meu coração, gavião, 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 gavião rei que no ar pia, gavião rei que no ar pia, gavião rei que no arpia, arpia, arpiar, árpia, o gavião real, e terminando com arpiar, o ar, chamando a intuição, chamando a visão. Esse é meu mantra. Cada um vai fazer o seu. Durante um bom tempo da minha vida, eu fazia vivências dos 4 elementos, e aí as pessoas preparavam o seu mantra do ar, daquilo que queriam. E eu me lembro que assim, eu vi coisas maravilhosas, pessoas inspiradas traziam mantras assim, muito bonitos. Mas eu nunca esqueci de uma vivência que eu fiz dos 4 elementos na Ilha Bela, em São Paulo, no litoral norte de São Paulo, e numa casa muito bonita que a gente arrumou lá para fazer. E eu me lembro de um rapaz que era um estudante de medicina, que quando começou, todo mundo cantou o seu mantra, era tudo coisas espirituais, assim, e o dele era diferente de todo mundo, era um mantra de conquistas materiais que eu nunca mais esqueci, que ele dizia assim, ele adorava a Ilha Bela lá, então ele dizia assim: a ilha, o barco, o carro, a casa, e assim de mulher boa, e assim de mulher boa. A ilha, o carro, a casa, e assim de mulher boa. Tinha até mudra no mantra dele. E assim de mulher boa, e assim de mulher boa. Esse era o mantra do cara. Cada um vai criar o seu. Se você tem desejos materiais, se você tem desejos espirituais, se você precisa de curas, você cria um mantra de cura e, aproveitando e fazendo da água, que já é um mantra de cura, e cria o teu aí também. Esse é o mantra do ar. Eu coloquei o meu, do gavião real, e você vai criar o teu. Combinado? É isto. Vamos agora para o fogo. Vem comigo!